Capítulo 16. A Quinta Raça. Com a chegada dos remanescentes da Atlântida, os povos hiperbóreos ganharam forte impulso civilizador. E após várias transformações operadas no seu tipo fundamental biológico, por efeito do clima, dos costumes e dos cruzamentos com os tipos base, já previamente selecionados pelos auxiliares do Cristo, conseguiram estabelecer os elementos etnográficos essenciais e definitivos do homem branco, de estatura elegante e magnífica, cabelos ruivos, olhos azuis, rosto de feições delicadas. Nessa época, como tantas vezes sucedera no globo anteriormente, esse continente começou a sofrer um processo de intenso resfriamento que tornou toda a região inóspita, hostil à vida humana. Por essa razão, os hiperbóreos foram obrigados a emigrar em massa e quase repentinamente para o sul, invadindo o centro do Planalto Europeu, onde se procuraram estabelecer. Eis como E. Escher, o inspirado autor de tantas e tão belas obras de fundo espiritualista, descreve esse êxodo. Se o sol da África incubou a raça negra, direi que os gelos do Polo Ártico virão a eclosão da raça branca. Estes são os hiperbóreos dos quais fala a mitologia grega. Esses homens de cabelos vermelhos, olhos azuis, vieram do norte, através de florestas iluminadas por auroras boreais, acompanhados de cães e de renas, comandados por chefes temerários e impulsionados por mulheres videntes. Raça que deveria inventar o culto do sol e do fogo sagrado e trazer para o mundo a nostalgia do céu, umas vezes se revoltando contra ele e tentando escalá-lo de assalto, e outras se prosternando ante seus esplendores em uma adoração absoluta. Como se vê, a quinta raça foi a última, no tempo e a mais aperfeiçoada, que apareceu na Terra, como fruto natural de um longo processo evolutivo, superiormente orientado pelos dirigentes espirituais do planeta. Ao se estabelecerem no centro da Europa, os hiperbóreos, logo a seguir e antes que pudessem definitivamente se fixar, foram defrontados pelos negros que subiam da África, sob a chefia de conquistadores violentos e aguerridos, que obrigavam suas hordas sob o estandarte do touro, símbolo da força bruta e da violência. Essas duas raças que assim se enfrentavam, representando civilizações diferentes e antagônicas, prepararam-se para uma guerra implacável, uma carnificina inglória e estúpida, quando os poderes espirituais do alto, visando mais que tudo preservar aqueles valiosos espécimes brancos, portadores de uma civilização mais avançada e tão laboriosamente selecionados, polarizaram suas forças em Rama, jovem sacerdote do seu culto, o primeiro do grande enviados históricos do Divino Mestre, dando-lhe poderes para que debelasse uma terrível epidemia que lavrara no seu povo e adquirisse junto deste enorme prestígio e respeito. Assim, sobrepondo-se mesmo às sacerdotisas que exerciam completo predomínio religioso, Rama assumiu a direção efetiva do povo, levantou o estandarte do Cordeiro, símbolo da paz e da renúncia, e no momento julgado oportuno, conduziu-o para os lados do Oriente, atravessando a Pérsia e invadindo a Índia, desalojando os Hutas primitivos, e aí estabelecendo, sob o nome de Árias, os homens da gloriosa quinta raça. Esses mesmos homens que, tempos mais tarde, se espalharam dominadoramente em várias direções, mas notadamente para o Ocidente, conquistando novamente a Europa, até as bordas nessas regiões, plantaram os fundamentos de uma civilização mais avançada que todas as precedentes.
Agora podemos apresentar um esboço das 5 raças que viveram no mundo antes e depois da chegada dos capelinos. São as seguintes. Primeira, a raça formada por espíritos que viveram no astral terreno, que não possuíam corpos materiais e, por isso, não encarnaram na Terra. Característica fundamental, a astralidade. Segundo, a raça formada por espíritos já encarnados, que desenvolveram forma, corpo e vida própria, conquanto pouco consistentes. Características, semi-astralidade. Terceira, raça lemuriana, estabilização de corpo, forma e vida, e acentuada eliminação dos restos da astralidade inferior. Com esta raça, começaram a descer os capelinos. Não se conhecem as sub-raças. Quarta, raça Atlante, predomínio da materialidade inferior, poderio material, grupos étnicos, Romahaus, Travelates, Semitas, Acádios, Mongóis, Turanianos e Toltecas. Quinta, raça ariana, predomínio intelectual, evoluiu até o atual 5º grupo étnico, na seguinte ordem: indoriana, acadiana, caldaica, egípcia e europeia. A substituição das raças não se faz por cortes súbitos e completos, mas normalmente por etapas, permanecendo sempre uma parcela como remanescente histórico e etnográfico. Apesar de pertencermos à 5ª raça, ainda existem na crosta planetária povos representantes das raças anteriores, 3ª e 4ª, em vias de desaparecimento nos próximos cataclismos evolutivos. Ao grande ciclo ariano, a 5ª raça, na evolução humana compete o desenvolvimento intelectual, e as raças seguintes, o da intuição e da sabedoria. Capítulo 17. O dilúvio bíblico. Relatados assim os 2 cataclismos anteriores e os acontecimentos que lhes seguiram até o estabelecimento dos Árias nas Índias, resta-nos agora descrever o dilúvio asiático, que é aquele que a Gênese se refere, que foi o último ato do grande expurgo saneador da terra, naquelas épocas heróicas que estamos descrevendo. Eis como Moisés relata o pavoroso evento. E esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra, e todos os altos montes que haviam debaixo de todo o céu foram cobertos. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tudo que tinha fôlego de espírito de vida sobre a terra, tudo que havia no seco, morreu, e ficou somente Noé e os que estavam com ele na arca. E agora a narração sumério-babilônica feita por Zisutros, rei da 10ª dinastia, considerado o Noé caldaico. O Senhor do impenetrável abismo anunciou a vontade dos deuses, dizendo: Homem do Surripaque, faz um grande navio e acaba-o logo. Eu destruirei toda a semente da vida com um dilúvio. E prossegue o narrador: Quanto chamas veio, do tempo pré-fixado, então uma voz celestial bradou: À noite farei chover copiosamente. Entra no navio e fecha a porta. Quando o sol desapareceu, fui preso do terror. Entrei e fechei a porta. Durante 6 dias e 6 noites, o vento soprou e as águas do dilúvio submergiram a terra. Cheio de dor, contemplei então o mar. A humanidade em lodo se convertera, e como caniços, os cadáveres boiavam.
Diz a tradição egípcia: houve grandes destruições de homens causadas pelas águas. Os deuses, querendo expurgar a terra, submergiram-na. E a tradição persa acrescenta: a luz do Ised da chuva brilhou na água durante 30 dias e 30 noites. E ele mandou chuva sobre cada corpo por espaço de 10 dias. A terra foi coberta de água até a altura de um homem. Depois, toda aquela água foi outra vez encerrada. E os códigos esotéricos hindus narram o seguinte: o dia de Brahma não estava ainda terminado, quando se levantou a cólera do varão celeste, dizendo: por que, transformando minha substância, criei o éter, transformando o éter, criei o ar, transformando a luz, criei a água, e transformando a água, criei a matéria? Por que projetei na matéria o germe universal do qual saíram todas as criaturas animadas? E eis que os animais se devoram entre si, que o homem luta contra seu irmão, desconhece minha presença e outra coisa não faz que destruir minha obra, que por toda parte o mal triunfa do bem. Sem atender à eclosão das idades, estenderei a noite sobre o universo e reentrarei no meu repouso. Farei reentrarem as criaturas na matéria, a matéria na água, a água na luz, a luz no ar, o ar no éter, e este na minha própria substância. A água da qual saíram as criaturas animadas destruirá as criaturas animadas. Mas continua a narração. Vishnu, ouvindo estas palavras, dirigiu-se a Brahma e pediu-lhe que permitisse a ele mesmo intervir pessoalmente para que os homens não fossem todos destruídos e pudessem se tornar melhores futuramente. Obtida a concessão, Vishnu ordena ao santo varão Vaisvasvata que construa um grande navio, entre nele com sua família e outros espécimes de seres vivos, para que assim possa ser preservada na terra a semente da vida. Assim que isso foi feito, desabou a chuva, os mares transbordaram e a terra inteira desapareceu sob as águas. E continuando, encontramos entre os tibetanos a mesma recordação histórica de um dilúvio havido em tempos remotos, o mesmo sucedendo com os tártaros, cujas tradições dizem que uma voz tinha anunciado o dilúvio. Rebentou a trovoada e as águas, caindo sempre dos céus, arrastaram imundícies para o oceano, purificando a morada dos homens. E finalmente o acontecimento é contado pelos chineses da seguinte forma: quando a grande inundação se elevou até o céu, cercou as montanhas, cobriu todos os altos, e os povos, perturbados, pereceram nas águas. Por estes relatos diferentes, se verifica que todos os povos do Oriente conheciam o fato e se referiam a um dilúvio ocorrido nesta vasta região que vai das bordas do Mediterrâneo, na Ásia Menor, ao centro-norte do continente asiático. Em alguns desses relatos, as semelhanças são flagrantes e dão a entender que ou o conhecimento veio, promanando de uma mesma fonte informativa, ou realmente ocorreu, atingindo toda essa região e deixando na consciência coletiva dos diferentes povos que a habitavam a recordação histórica, para logo ser transformada em tradição religiosa. Por outro lado, há vários contestadores da veracidade do acontecimento, que se valem de diferentes argumentos, entre os quais este de que chuvas, por mais copiosas e prolongadas que fossem, não bastariam para inundar a terra em tão extensa proporção, cobrindo altos montes,
como diz Moisés, ou elevando-se até o céu, como diz a tradição chinesa. Atenta-se, porém, para o fato de que o estilo oriental de narrativas é sempre hiperbólico, como também note-se que os testemunhos de alguns outros povos, como por exemplo o persa, não vão tão longe em tais detalhes, e os egípcios, que estão situados tão próximos da Palestina, são ainda mais discretos, afirmando unicamente que a terra foi submergida. Atentando para as narrativas hebraica, hindu e sumério-babilônica, parte das quais acabamos de transcrever, verifica-se que em todas, entre outras semelhanças, existe a mesma notícia de uma família que se salva das águas, enquanto todos os demais seres perecem. Julgamos quase desnecessário esclarecer que essas famílias representam a parte melhor da população que se salvou, o conjunto de indivíduos moralmente mais evoluídos ou moralmente menos degenerados, que a providência divina preservou do aniquilamento, para que os frutos do trabalho comum, o produto da civilização até aí atingida, não fossem destruídos e pudessem se transmitir às gerações vindouras. Assim também sucedeu, como já vimos, nos cataclismos anteriores da Lemúria e da Atlântida, e assim sucede invariavelmente todas as vezes que ocorrem expurgos saneadores do ambiente espiritual planetário. A grande massa pecadora é retirada e somente um pequeno número selecionado sobrevive. Justamente como disse o Divino Mestre na sua pregação: são muitos os chamados, poucos os escolhidos. No que se refere às controvérsias já citadas, nada mais temos a dizer senão que a circunstância de estar o acontecimento do dilúvio registrado nos arquivos históricos de todos os povos referidos basta para provar sua autenticidade, como também para excluir a hipótese adotada por alguns historiadores de que essas narrativas se referem ao dilúvio universal, ou algum dos períodos glaciários a que atrás nos referimos. O dilúvio narrado na Bíblia representa a invasão da bacia do Mediterrâneo pelas águas do Oceano Atlântico, quando se rompeu o istmo de Gibraltar com o afundamento da pequena Atlântida e seu cortejo de distúrbios meteorológicos. Com a descrição do dilúvio asiático e de acordo com a divisão que adotamos para a história do mundo, como consta no capítulo 3º, aqui fica encerrado o primeiro ciclo, o mais longo e difícil, para a evolução planetária, que abrange um período de mais de 500 milhões de anos.